Olá, meu nome é Bianca Ferreira. Eu sou estudante do curso Técnico em Administração do Instituto Federal de Ciências e Tecnologias de São Paulo, Campus Suzano. Agora iniciaremos a apresentação do nosso trabalho de conclusão de curso, que tem como tema a ascensão do e-commerce alimentício na região central de Suzano durante a pandemia do novo coronavírus. Decidimos escolher esse tema principalmente para entendermos o que está acontecendo com a nossa cidade e o comércio local e como a pandemia o afetou diante disso. Bom, a pandemia do novo coronavírus surgiu na cidade de Wuhan, na China, no final do ano de 2019. Ela chegou no Brasil no começo do ano de 2020, principalmente em março. As cidades decretaram lockdown, ou seja, pararam e fecharam seu comércio local. As cidades passaram de fases amarelas para laranjas e para vermelhas, que significa fechar todos os comércios e deixar apenas os comércios locais e principais de serviços essenciais abertos. Com isso, nosso comércio alimentício acabou sendo afetado com essa situação. Os serviços essenciais que ficaram abertos eram principalmente supermercados, farmácias, postos de gasolina, veterinários, entre outros. No entanto, os restaurantes, lanchonetes, quiosques, bares da nossa cidade, que geravam tanto lucro, principalmente entre quarta e domingo do dia da semana, acabaram fechando as suas atividades, justamente pelo fato de que não era um serviço essencial. Com isso, eles tiveram que se adaptar e foi difícil para alguns e muitas empresas faliram, infelizmente. No entanto, aqueles que se adequaram à situação, que compreenderam a dificuldade, tiveram de se adaptar, aderiram ao e-commerce, que teve um crescimento de 145% na nossa cidade durante a pandemia. O e-commerce ajudou principalmente a manter o comércio funcionando e sua maneira de comercializar passou do varejo presencial para aquele varejo virtual, onde você poderia fazer e realizar suas compras por meio do seu celular, computador, tablet, no conforto da sua casa e longe do vírus. Vamos há 5 a 10 anos atrás. Por isso que é importante entender como o mundo muda. Olá, meu nome é Juan Marley e eu vou falar um pouco sobre o e-commerce. O comércio eletrônico, ou simplesmente e-commerce, é uma modalidade de comércio por meio de plataformas digitais como marketplaces e também plataformas de delivery de comida, que é o foco do nosso trabalho de conclusão de curso do curso Técnico em Administração. O e-commerce nasce em meados de 1970 nos Estados Unidos da América como uma grande revolução do varejo e atuava como troca de arquivos ou solicitação de pedidos. Aqui podemos destacar algumas modalidades que foram criadas dentro do e-commerce, que são elas: B2C, Business to Consumer, que seria basicamente uma variável do e-commerce que faz o contato direto da empresa com o consumidor. B2B, Business to Business. Nesta modalidade, temos os negócios tratados de empresas para outras empresas, onde o foco principal é vender produtos para que uma outra determinada empresa dê forma ao seu produto final. C2C, Consumer to Consumer, é uma modalidade onde consumidores comuns atuam como comerciantes vendendo produtos ou serviços para outros consumidores. E também temos o B2C via Marketplace, que faria ali a mesma função que o B2C convencional que conhecemos, entretanto, entre a empresa e o consumidor, temos uma peça no meio que seria o Marketplace, uma plataforma de Marketplace que faria ali o intermediário entre os dois pilares. Seriam algumas delas o Mercado Livre, o Uber Eats, o Rappi e o iFood. O e-commerce no Brasil possui menos de 2 décadas de existência. Entretanto, é uma modalidade que vem crescendo exponencialmente no nosso país. As vendas de e-commerce no Brasil devem crescer em média 26%
atingindo um faturamento de 110 bilhões de reais. Com isso, o e-commerce continuará mantendo a força no setor, criando uma consolidação entre as lojas, as grandes lojas e os marketplaces. Essa é uma pesquisa que foi feita pela Abbott Nielsen. Falando um pouquinho agora da nossa cidade, falando um pouco de Suzano, Suzano teve uma baixa muito grande no comércio logo quando começou a pandemia. Contudo, a empresa Suzano Papel e Celulose aderiram rapidamente ao sistema de e-commerce e seus lucros cresceram em média 20% em comparação ao comércio tradicional que conhecemos. O ramo alimentício foi uma das áreas que mais cresceu, não só em Suzano, mas de uma forma global. E também com o fechamento dos bares e restaurantes, os e-consumidores migraram para as plataformas de delivery. Bom, em relação aos questionários, nós fizemos dois, um para as empresas e o outro para o público. Na primeira pergunta no das empresas, que é: a demanda de pedidos durante a pandemia aumentou ou diminuiu? Como o gráfico mostra, vemos que, mesmo que com a quarentena, os comerciantes conseguiram manter os seus negócios, já que houve um grande aumento na procura de pedidos. Na pergunta 2, se aumentou, foi difícil se adaptar? Todos disseram que não tiveram dificuldade em se adaptar. Na pergunta 3, antes da pandemia, a empresa de restaurante já trabalhava com delivery? E se sim, pretende continuar utilizando esse canal de vendas? Mais da metade disseram que sim, que já trabalhava com delivery mesmo antes da pandemia e que vão continuar utilizando esse canal de vendas. Se não, foi adotada essa prática? Dos que não utilizavam essa prática foram questionados e mais da metade disseram que sim, que foram adotada essa prática. Procuramos saber também quais foram os pratos mais pedidos durante a pandemia. São eles: pratos para famílias, massas, esfirras, feijoadas, lanches individuais, temakis, combos de lanches, porções de batata fritas e carnes. Procuramos saber também o ramo de cada negócio. São eles: restaurantes, lanchonetes, esfirraria, hamburgueria, pizzaria e marmitas. Em relação ao questionário do público, na primeira pergunta queríamos saber como estava o consumo deles em relação aos produtos entregues por deliveries e se durante a pandemia eles passaram a consumir mais. Aqui vemos que a grande maioria costuma consumir constantemente os produtos entregues por delivery e também a maioria disse que durante a pandemia passaram a consumir mais. Procuramos saber como estava a qualidade dos atendimentos e a grande maioria do público disse que os atendimentos estavam sendo cordiais e atenciosos. Após o atendimento, procuramos saber como estava a qualidade das entregas. Você já recebeu comidas estragadas ou embalagens com problemas? A grande maioria disse que não recebeu comidas estragadas e nem embalagens com problemas. Procuramos saber também, de modo geral, a avaliação da qualidade dos atendimentos por parte das empresas de delivery. O público disse que os atendimentos estavam sendo bons, enquanto nenhum disse que era ruim ou nem muito ruim. Procuramos saber também o grau de satisfação com as empresas. Aqui vemos que o grau de satisfação se mostrou acima da média. Enquanto a questão se o público irá gastar ainda mais com esse canal de compras no pós-pandemia, o público se mostrou incerto em relação a isso. Olá, professora, aqui é Caroline Fernandes. Vim explicar sobre a conclusão do nosso trabalho porque nós escolhemos o tema Ascensão do e-commerce no ramo alimentício na região central de Suzano durante e pós-pandemia. Bom, a escolha do nosso tema é baseada no que a gente vem vendo nesses últimos tempos e o quanto o e-commerce ele vem crescendo, ainda mais na região central de Suzano. Baseado nas nossas pesquisas, os empreendedores da região central de Suzano eles já costumavam utilizar as plataformas digitais para vender os seus alimentos, mas ainda como as grandes empresas, tais como os Burger King, McDonald's, Sambras já utilizavam essa plataforma digitais.
Os pequenos e médios empreendedores, né, que são microempreendedores, eles tiveram que se adaptar a essa nova era, tiveram que se adaptar ao seu comércio para poder levar o consumo dos seus alimentos até os seus consumidores. Eles tiveram que se adaptar para não levar o comércio à falência, assim como aconteceu com muitos empreendedores do ramo alimentício. Quando teve a pandemia, né, muitos comércios fecharam porque a pessoa não podia ir lá se alimentar no local. E não era adaptado a aplicativos, a levar os alimentos até a residência, e muitos desses empreendedores, eles optaram por se reinventar, né? Optaram por se adaptar a essa nova era. E a adaptação, ela foi positiva. Muitos dos empreendedores, eles gostaram do resultado, os resultados foi bastante positivo, né? E ajudaram muito na venda dos seus alimentos, né? Também temos os consumidores, como eles reagiram, né, com os alimentos durante essa pandemia. Muitos dos consumidores colocaram os seus pontos positivos e negativos. E um dos pontos positivos é que tinha o conforto da sua residência. Muitos gostaram por se alimentar na sua casa e ter o conforto da sua casa, né? E um dos pontos negativos foi a qualidade do alimento, né? Alguns comércios, o alimento ele não vinha tão fresco, não vinha igual era consumido no restaurante. Então, isso deixava um pouco a desejar de alguns consumidores. Ele não vinha com a embalagem estragada, né? É um dos pontos negativos que os empreendedores tiveram com os consumidores. Porém, mesmo com esses pontos negativos, mesmo tendo pontos negativos, superou as expectativas e muitos dos empreendedores gostaram e vão continuar utilizando essa plataforma, por mais que a pandemia acabe, eles vão continuar utilizando essa plataforma. E o que o nosso trabalho pode ajudar com isso, que nós podemos perceber que os futuros empreendedores que pensam em investir no ramo alimentício na região central de Suzano, que possam investir pensando no futuro, assim como pegou muitos empreendedores de surpresa durante a pandemia, eles tiveram que se adaptar, tiveram que se reinventar para não levar à falência. É bom já se precaver, né, e começar vendas através dos aplicativos, porque é uma forma, né, que além de gerar empregos, né, motoboys, né, gera bastante emprego, além de gerar emprego, ainda o custo-benefício, ele é bastante positivo. A gente teve muita forma positiva referente a isso. E bom, professor, é isso que a gente pode tirar sobre a conclusão do nosso trabalho, o quanto o e-commerce ele foi importante durante a pandemia, né, para os comerciantes também, para pequenos, né, grandes comerciantes também, grandes empreendedores, o quanto isso foi importante e quanto vai ser importante futuramente, porque a gente tem uma visão de que vai crescer ainda mais com nossas pesquisas. As pessoas que utilizam a plataforma digitais, elas informaram que vão permanecer utilizando e acredito que vai crescer ainda mais. Então, professor, essa foi a conclusão do nosso trabalho e por que nós escolhemos o tema. Obrigada, até mais.